Boa noite, galera do canal RD Códigos. Sejam bem-vindos aí a um novo vídeo do canal. Eu sou Rafael Dantas e como eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o firmware, ou seja, o código que eu embarquei no processador ATmega 328P, que é o volto a repetir para vocês, é o microcontrolador que está embarcado na plataforma Arduino Uno e que eu utilizei lá para o pro projeto da ventoinha automática que eu venho demonstrando para vocês no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Antes de apresentar para vocês o firmware em si, eu peguei aqui uma tela do aplicativo Bluetooth Electronics. É um aplicativo disponível aí para Android, onde você pode pegar esse aplicativo e se conectar via Bluetooth aos módulos HC05 ou HC06, ou seja, através desses módulos você consegue fazer com que o microcontrolador envie informações para o seu celular através desse módulo Bluetooth, porque esse módulo Bluetooth ele converte a comunicação Bluetooth, o sinal Bluetooth, num sinal serial. E esse sinal serial ele é entendido pelo microcontrolador e também ele permite o caminho inverso, ou seja, ele consegue pegar o sinal serial do microcontrolador e converter para um sinal Bluetooth e atualizar na tela do seu celular determinadas informações. Como que ele funciona? Nele tem uma série de objetos. Para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, eu peguei essa tela padrão dele aqui e coloquei no Paint. Ele tem uma série de objetos, alguns objetos que enviam string, outros objetos que recebem string. No nosso caso, eu estou utilizando esse termômetro aqui. E aí, cada objeto tem a sua, digamos assim, a sua string de recepção e o seu valor máximo e o seu valor mínimo e o seu valor máximo, para representar aqui graficamente. E todos os objetos desse aplicativo eles funcionam por dados em caractere, em string. Então você tem que mandar o caractere de recepção que você quer, como por exemplo aqui na imagem o D, o asterisco D, e numa string você manda um valor aí de 0 até 100. No meu caso eu criei um termômetro de 0 até 50, então como eu estou no código, eu vou converter a temperatura lida pelo sensor LM35 e transformar isso numa string para conseguir representar graficamente aí na tela do meu celular. Então é um aplicativo bem legal, disponível na Play Store e muito utilizado aí para quem desenvolve alguns projetos com Arduino, galera que gosta de utilizar esses módulos Bluetooth. Bom, tendo em vista isso, vamos para o nosso código. Eu desenvolvi ele no compilador aqui da Atmel Studio. É um compilador bem legal que a gente consegue interagir com a ATmega 328 diretamente com os registradores. Então aqui eu crio um sucinto cabeçalho, como eu já tinha feito com vocês em outros vídeos. Vou incluindo aqui algumas bibliotecas para interagir com os I/Os, incluo aqui o valor do meu cristal, que é 16 MB, incluo uma biblioteca padrão da família VR para conseguir utilizar lá a funçãozinha de delay. E incluo algumas definições aqui para trabalhar com o protocolo serial e uma definição aqui para trabalhar com o ADC0, né? Uma label aqui para eu ficar mais fácil de trabalhar com o ADC0. São aí definições que eu tinha mostrado para vocês em vídeos anteriores. Quem ficou ainda com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá nos vídeos sobre comunicação serial e leitura do canal ADC. Diferente dos outros vídeos, hoje a gente vai utilizar essas duas definições que eu tenho aqui, que é o set bit e o reset bit, essas duas máscaras.
Basicamente, o 7-bit desloca o. Eu criei essa máscara para deslocar o bit específico do registrador que a gente selecionar para 1. E com uma lógica OR, eu faço o valor 1 ou a posição daquele bit no registrador. Então, se naquela posição, naquele bit do registrador ele está 0, com essa lógica 1, ele vai para 1. E aqui na reset bit, se naquela posição, naquele bit do registrador, ela tá em 1, ele vai para 0. Com essa lógica aqui e com essa inversão aqui para formar o valor 0 naquele bit. Um jeito bem versátil, bem legal aí para a gente conseguir interagir com os I/Os do ATmega. Então assim, aqui nesse caso, se tiver 0 naquela posição daquele bit daquele registrador, com uma lógica OR, com o valor 1, ele vai para 1. E embaixo, se tiver 0 com essa lógica aí com o valor 0, se aqui tiver 1 com essa lógica aí, 1 e 0 é 0. Então eu consigo resetar lá o bit se ele tiver setado. Bom, aqui é a nossa continha do LM35, que eu já tinha mostrado para vocês lá nos vídeos sobre o LM35 e o canal analógico, para eu fazer a convenção, né, para eu conseguir converter o valor de tensão que eu estou lendo no meu ADC para um valor de temperatura. Definições das tensões de referência que eu uso aí para a leitura do meu canal analógico. Então, coloco que minha tensão de referência vai ser 5 volts. Minha resolução, como eu estou utilizando aí um ADC de 10 bits, fica 2 elevado ao 10, então dá 1024 possibilidades. E o meu máximo valor de leitura vai ser... Eu defino aqui como 100 graus, só que é claro que o ambiente que eu tô aqui não vai chegar a 100 graus, mas para convenção, para conta, eu coloco que o valor máximo aqui vai ser 100 graus. Uma constante, cria aquela constante de cálculo, né, fazendo aí a divisão, a relação entre a tensão de referência e a resolução do AD, que eu tinha mostrado para vocês em vídeos anteriores. Então vamos lá. Primeiramente, eu inicio o meu canal AD, instancia aqui a função que eu vou utilizar para iniciar o canal AD, crio uma função para leitura do canal AD com base no valor que eu passo lá, para qual porta, ou seja, qual pino que eu vou querer, se vai ser o A0, se vai ser o A1, e crio uma função aqui para ler a temperatura. Essas funções eu já tinha mostrado para vocês lá na leitura do LM35. Então peço para quem não deu uma olhadinha, dá uma olhada nesse vídeo do canal, que vocês vão entender essas funções aqui que eu tinha mostrado, que são funções que eu utilizei para iniciar o AD, fazer a leitura do AD e fazer a leitura de temperatura. Demais, eu inicio aqui a minha USART, né, para conseguir me comunicar lá com o módulo Bluetooth. Crio uma função para escrever um caractere, crio uma função para ler um caractere, crio uma função para enviar uma string lá para o módulo Bluetooth. Bom, nos microcontroladores da família VR, né, os ATmegas, eles têm um registrador chamado DDR, que são registradores de direção. Aí vocês pensam assim, como assim? Bom, todo microcontrolador, normalmente, os pinos dele são denominados I/O, ou seja, um pino ele pode ser tanto entrada como ele pode ser saída. E para definir isso, os microcontroladores têm os chamados registradores de direção. Então, para os microcontroladores da família AVR, esses registradores são o registrador DDR. Então você instancia ele DDR e aí você dá o nome que você quer com base no port que você quer que seja saída ou entrada.
Como eu liguei o port B0, né, o bit port B0 lá no driver da ventoinha, então eu uso o registrador DDR-B, que ele é o registrador responsável para a direção dos pinos do port B. Então eu declaro aqui que o port B0 vai ter a direção de uma saída. Quem está acostumado lá a interagir com o PIC, né, os microcontroladores da Microchip, geralmente o registrador de direção é o tris, são os tris. Aqui na família VR é o DDR. Então eu coloco que o port B0 vai ser uma saída digital. Inicialmente, sempre uma prática legal aí, sempre que eu trabalho com um driver, né? Sempre que eu estou acionando alguma coisa externamente com o microcontrolador, eu gosto sempre de forçar aquele bit que está ligado a um driver, a um atuador, para zero. É uma prática interessante. Então, inicialmente, eu forço o driver da ventoinha para zero. Então, mesmo se tiver algum problema no hardware, se tiver... Para quem está utilizando aí o Arduino Uno, no início de todo o programa ele roda um rápido programa de bootloader. Então, para não ter qualquer problema de acionar a ventoinha antes de eu entrar até no código de controle, eu forço aquele bit para zero. Inicio o canal AD, né, ADC. Crio uma variável aqui que vai receber o valor de temperatura da minha função. Crio um conjunto de caracteres, ou seja, uma variável do tipo um vetor de caracteres, que vai ser a minha string que eu vou mandar para o meu HC05. Como eu não estou trabalhando na Arduino IDE, eu preciso criar um loop infinito, então eu uso a diretiva while. Através da minha variável do tipo float, eu pego o valor de temperatura que está vindo lá da minha... Vou até mostrar aqui para a gente relembrar. Aqui da minha variável que está lendo o LM35 fazendo lá a conversão para graus, ó, como eu tinha mostrado no vídeo anterior. E já embuti aqui nessa função também o filtro digital que eu tinha demonstrado para vocês, para eventuais ruídos aí na matriz de contatos ou na plaquinha que você esteja utilizando o seu LM35. Bom, o grande jogada aqui desse código é acionar ou desacionar a ventoinha com base no valor de temperatura que esteja no ambiente. Então eu criei uma diretiva aqui que vai ser o meu limite de temperatura. E como eu estou trabalhando com números em ponto flutuante, eu coloquei que o meu limite vai ser 25.0, ou seja, para eu entender que o meu limite de temperatura para acionar a ventoinha vai ser 25 graus. Ou seja, quando ele ultrapassar 25 graus, eu aciono a minha ventoinha. Então, a partir de 25.1, ele aciona lá a minha ventoinha. Eu deixei aí... voltar para cá. Eu deixei aí como uma definição para ficar mais fácil de mexer no código. De repente, você queira testar aí com valor de 20 graus, ou o ambiente que você está já é bem quente, então você queira testar com valores maiores. Eu deixei como 25 como padrão de temperatura ambiente. Se ele ultrapassar aqui, com a diretiva if, se ele ultrapassou o limite de temperatura, eu mando setar o port B0. E como eu mostrei para vocês lá no vídeo anterior pelo Proteus, o port B0 está ligado no driver da ventoinha. Então quando ele vai para 1, ele liga o driver da ventoinha, né, o gate do MOSFET, e o MOSFET chaveia os 12 volts para a ventoinha, consequentemente ela liga. Aqui então eu mando escrever lá para o HC05 essa string VON com o asterisco na frente, que é justamente para... Eu coloquei na tela do meu celular para o objeto que representa a ventoinha ter o caractere de recepção como V, então fica asterisco V. Então quando eu escrevo VON,
na tela do meu celular aparece on lá na caixa de texto que eu coloquei para representar o ventilador. Então, eu mandando essa string pelo meu canal serial, o microcontrolador vai mandar isso para o HC05, o HC05 vai converter isso no sinal Bluetooth, vai chegar na tela do meu celular. E aí, pela programação do Bluetooth Electronics, eu já vou escrever on, ou seja, para representar para o usuário que eu liguei a minha ventoinha. É legal porque às vezes você pode não estar no ambiente que está esse circuito, então através do seu celular se conectando via Bluetooth você consegue verificar se a ventoinha está ligada ou desligada. Se não passou do valor de temperatura, então não tem para que eu ligar a ventoinha. E aqui vocês podem pensar assim, mas eu podia fazer só com um if para ligar. Só que se o problema é que se eu deixasse um if aqui, eu poderia, mesmo quando abaixasse a temperatura, não ia desligar a ventoinha. Então eu aproveitei o else, a diretiva else, ou seja, se não, para quando for valores até 25 graus, eu mando desligar o driver da ventoinha. E aí eu escrevo voff para a tela lá do Bluetooth Electronics atualizar como off na caixa de texto que representa a ventoinha. No nosso no termômetro que tá representando o valor de temperatura, eu coloquei como caractere de recepção o T. Então, na primeira posição aqui da minha string, né, na posição 0, eu coloco o asterisco e na próxima eu já coloco o T. Nas próximas posições, eu já coloco o valor de temperatura com 3 casas decimais. Então, converto, pego a dezena do número, pego a unidade no número, pelo aquele método de cache que eu mostrei para vocês. Eu acredito que é bem legal. Quem ainda não viu, ver lá no canal os vídeos sobre conversão de float para caractere, posição por posição, para entender legal aqui esse método que eu fiz, para pegar a dezena, a unidade, imprimir na próxima posição a vírgula, pegar a primeira casa decimal, a segunda e a terceira. Então percebam que eu pego a dezena do número, né, por divisão por 10, pego o resto da divisão para pegar a unidade, e aí multiplicando, adiantando o número uma casa para frente, depois pegando a unidade, eu consigo pegar a primeira, segunda, terceira casa decimal e conseguiria pegar a quarta casa decimal também, porém a resolução do meu LM35 só vai até a terceira casa decimal. Feito a minha string aqui, né? Formada a minha string com o valor de temperatura ali que o sensor leu naquele momento, eu mando escrever isso pro HC05 e ele vem aqui no meu termômetro, ó, e numa escala de 0 a 50 ele escreve aqui o valor que ele leu de temperatura. Então por isso que eu mandei já escrever o valor e o caractere de recepção. E fico lendo isso a cada 2 segundos. Aqui é interessante esse delay, galera, porque esse código aqui eu poderia colocar para funcionar sem delay. Mas a gente sabe que o LM35 é um sensor muito sensível, então ele muda de temperatura muito rápido. Então, se a gente colocar esse código aqui sem delay, eu posso a todo momento ficar mandando informações para o meu celular que não necessariamente são a temperatura naquele momento. Pode ser um ruído aí da plaquinha que você colocou LM35, da sua matriz de contato. Então é sempre interessante, quando for criar códigos ou para controle de temperatura ou para verificação de temperatura, colocar um delay aí. Não precisa ser um delay muito alto. Como a base de delay aqui está em milissegundos, 2.000 milissegundos representam aqui 2 segundos. Então é a base que eu utilizei aí como delay. Para cada 2 segundos eu rodar aqui o meu código. Bom, galera,
Esse é o código que eu utilizei aí para Ventoinha. Quem quiser que eu mande o código ou que ficou com alguma dúvida no código, comente aí embaixo nos comentários. E um grande abraço para vocês e obrigado por assistirem o conteúdo aqui do canal. Até a próxima, galera.